Olá, alunos de Geometria B. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as superfícies e os sólidos de revolução. Então, primeiramente, as superfícies. Como que a gente gera uma superfície de revolução? Então, a gente vai considerar uma reta, que eu estou chamando aqui de E, vai ser o nosso eixo. Então, eu tenho uma reta e tenho um semiplano de origem nessa reta. Tem um semiplano aqui que eu estou chamando de alfa. Nesse semiplano, a gente vai ter uma linha, uma curva qualquer, que a gente vai chamar de geratriz. Então, aqui em preto eu tenho uma curva nesse plano. Para gerar a superfície, a gente vai rotacionar esse semiplano em torno do eixo, em torno desse eixo E. Fazer aqui 360 graus, girar esse plano aqui em torno do eixo. Quando nós fazemos isso, o que acontece com essa linha? Essa linha vai girar em torno desse eixo e vai gerar a nossa superfície. Então, essa curva aqui gerou aqui essa superfície, ó. Essa superfície aqui mais fininho, aqui mais gordinho, né? Gerou aqui uma superfície. E aí, quando a gente está trabalhando com superfície, a nossa ideia é calcular a área, como que eu calculo a área de uma superfície de revolução. Bom, para fazer uma superfície assim um pouco diferente das que a gente trabalhou até agora, a gente precisa um pouquinho de cálculo diferencial, integral, que a gente não vai usar aqui. Então, nós vamos trabalhar com superfícies mais simples. Por exemplo, se nós tivermos a nossa geratriz, então agora eu já não estou mais desenhando o plano aqui, o semiplano, tá? Estou desenhando só a geratriz aqui, a nossa linha, que agora é um segmento, e o eixo. Então, eu vou girar agora em torno do eixo, eu vou girar esse segmento aqui, e que superfície que essa linha vai nos gerar? Bom, essa linha aqui é paralela ao eixo, ó, é um caso particular. Então, quando a gente faz esse giro de 360 graus ali em torno do eixo, vai gerar a superfície lateral de um cilindro. Então, gerou aqui todas essas geratrizes, né, que geram aqui um cilindro, a superfície lateral do cilindro, só a superfície lateral, né? Então, esse é o primeiro caso particular. Agora, se além desse segmento paralelo ao eixo, a gente fechar aqui com outros dois segmentos aqui, ó, perpendiculares ao eixo, com o início aqui no nosso segmento, né? O que isso vai gerar quando fizermos aqui a rotação de 360 graus? Esse segmento a gente já sabe que gera lá a superfície lateral de um cilindro. Esse aqui, quando a gente girar aqui, vai formar uma circunferência, um círculo, né? Aqui embaixo também. Então, vai gerar o cilindro todo, a superfície total do cilindro. Só a superfície. Veja que, por enquanto, aqui dentro está vazio. Tá? Dentro do cilindro aqui está vazio. Então, a gente está gerando uma superfície de revolução. A superfície, nesse caso, é a superfície total de um cilindro. Um cilindro reto, no nosso caso aqui. Bom, e se a gente tiver agora o segmento não mais paralelo ao eixo, mas sim inclinado, com uma extremidade no eixo, quando fizermos esse giro de 360 graus, essa rotação, isso vai gerar a superfície lateral de um cone. Eu tenho aqui a geratriz do cone, que gerou aqui toda essa superfície lateral do cone. E, novamente, se a gente fechar aqui embaixo com mais um segmento, né, então a gente vai ter aqui uma linha poligonal, isso vai gerar para a gente a superfície toda do cone, a superfície total do cone. Tenho a geratriz aqui, que gerou toda a superfície lateral, e tenho aqui um segmento, não está dando para ver ele ali, ele girou aqui e formou agora a base aqui do cone. Outro caso particular, quando a gente tem de novo um segmento, mas esse segmento agora não é paralelo ao eixo e também não é perpendicular ao eixo, ele está inclinado aqui em relação ao eixo. Quando girarmos aqui em torno desse eixo, isso vai gerar para a gente a superfície lateral de um tronco de cone. Olha só, tenho aqui a geratriz, girou aqui e formou um tronco de cone. A superfície lateral apenas, né? Mas, novamente, se nós fecharmos aqui em cima uma perpendicular e aqui embaixo também, vai gerar aqui a superfície total do tronco de cone, ok? Bom, agora vamos um pouquinho adiante. Agora eu quero falar de sólido de revolução. A gente estava falando de superfície. Agora, para sólido, qual que é a diferença? A gente vai ter, de novo, uma reta, que a gente vai chamar de eixo, e vamos ter um plano aqui, um plano alfa, que tem origem nessa reta. Só que nesse plano, agora eu não tenho só uma linha. Então, eu poderia pegar só essa linha em azul aqui, nesse caso é uma elipse, eu poderia pegar só essa linha, eu ia gerar só uma superfície. Mas não, eu estou pegando aqui, ó, toda essa área. Eu estou pegando aqui uma superfície nesse plano.
E a hora que a gente fizer essa rotação, isso agora vai gerar um sólido e não apenas uma superfície. Então, essa elipse aqui, preenchida, girando aqui em torno desse eixo, vai formar um sólido, tá aqui, esse sólido aqui que está todo preenchido, né? Não é só a casquinha, não é só a superfície, é o sólido. Então, quando a gente está trabalhando com superfície, a gente quer calcular a área. Agora que a gente está trabalhando com o sólido, a intenção é calcular volume. Novamente, para calcular volume aqui entram ferramentas do cálculo que a gente não vai usar aqui. Então, a gente vai para casos onde a gente já conhece, sólidos que a gente conhece. Quais são os casos particulares que a gente tem? Tem os que a gente acabou de ver, por exemplo, se a gente tiver agora um retângulo, então eu estou com ele todo preenchido aqui, ó, e eu vou girar em torno de um dos lados do retângulo. Girando aqui em torno de um dos lados, a gente vai ter um cilindro de revolução. Agora eu estou com o cilindro todo, não só a superfície. Se a gente tiver um triângulo retângulo, então eu vou girar aqui em torno de um cateto aqui desse triângulo retângulo, isso vai gerar um cone de revolução, com esse sólido aqui todo preenchido. E se a gente tiver um trapézio retângulo, então é um trapézio, mas um dos lados aqui é reto, né, em relação às bases, um trapézio retângulo, quando nós fizermos aqui o giro, vai nos dar um tronco de revolução, tem um sólido aqui. Então, em cada um desses casos aqui, a gente pode trabalhar com o volume agora. A gente sabe calcular o volume desses elementos. Se a gente tiver algumas informações a respeito dessas áreas aqui que nós estamos trabalhando, a gente vai ter aqui como calcular o volume. Bom, vamos ver isso num exercício. Então, número 1. Dado um triângulo retângulo de catetos B e C e hipotenusa A, calcule os volumes dos sólidos gerados quando o triângulo gira em torno de B, vai ser um VB, em torno de C, vai ter um volume C, e em torno de A, um volume VA. Então, a gente vai girar de 3 formas diferentes, e para cada um deles a gente vai querer calcular o volume do sólido gerado. Será que esses volumes são iguais? Bom, não vão ser iguais. Vamos calcular cada um deles para a gente ver. Vamos começar aqui com o B. Vamos calcular VB. Então, eu vou pegar um cateto, o cateto de lado B, e vou girar em torno desse cateto. Ó, tenho aqui o meu triângulo retângulo e vou girar aqui em torno do cateto B. Como que vai, que figura que vai gerar? Vai gerar um cone, aqui o cone de revolução, e a gente sabe que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, gerou aqui o cone. Eu não vou representar o cone inteiro aqui, ó. Eu fiz só a base dele aqui para ficar fácil de a gente ver os elementos, tá? Mas gerou um cone inteiro. Eu só fiz a base dele aqui para a gente enxergar ele direitinho. A gente sabe que o volume é 1/3 da base vezes a altura. A base é essa circunferência, então a base πr ao quadrado. O raio aqui, ó, o raio é C. Nesse cone que a gente gerou, o raio aqui da base é C. Então, π vezes C ao quadrado vezes a altura. A altura desse cone é um cone reto, né? A altura está aqui, a altura B. Então, o volume ficou 1/3 de πc ao quadrado vezes B. Esse é o primeiro volume que a gente queria calcular, lá é o VB. Tá? O VB. Bom, vamos para o segundo. O segundo eu vou girar em torno agora do cateto C. Então, isso vai gerar um outro cone, não é o mesmo cone, é um cone diferente. Ó. Agora eu vou girar aqui em torno do C. O meu cateto C ele é menor do que o cateto B. Ó. Vai gerar um outro cone aqui. Eu vou representar ele também aqui só a base, só para a gente enxergar, né, o tamanho que ele ficou aqui bem diferente do outro, mas não vou representar ele inteiro. E aí o volume a gente calcula da mesma forma, né? 1/3 da base vezes a altura. Só que a base agora é o B, o raio da base aqui é o B, e a altura é C. Então, quando a gente vai calcular ali o volume, vai ficar 1/3 de π vezes B ao quadrado vezes C. Então, mudou, né? No outro era C ao quadrado vezes B, esse aqui é B ao quadrado vezes C. Então, vão ser volumes diferentes, vão ser sólidos diferentes, ok? Esse aqui era o VC, o volume do cone ali, de revolução girado em torno do cateto C. Bom, vamos agora gerar em relação à hipotenusa. Então, agora vai mudar bastante. Ó. A gente tem aqui o nosso triângulo retângulo, ele tem aqui 90 graus, só que a gente vai girar aqui em torno da hipotenusa. Que figura que vai gerar aqui? Ó? Que figura que vai gerar quando a gente girar isso aqui? Agora vai gerar um cone aqui em cima e um cone aqui embaixo. Conseguem visualizar esse giro? Então, a gente vai usar não mais um cone, mais 2. Ó. Eu vou usar esse elemento aqui, ó, a altura
para fazer um cone em cima, um cone embaixo. E aí o volume eu vou fazer a soma dos dois cones. Então tá aqui, ó. Vou usar aqui a altura, vou chamar aqui de N, aqui de M, para a gente conseguir fazer os cálculos, tá? Desse cone e desse cone. E aí a gente vai somar os dois volumes. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Então eu girei de novo, né? Só que eu só construí aqui a base para a gente enxergar o raio e a altura. Então o volume, o Azinho nosso, o VA seria VN, então desse N aqui, mais o VM, como a gente está chamando, né? Se a gente girava em torno do B, chamava de VB. Se girava em torno de C, chamava de VC. Então aqui eu estou girando em torno do N e aqui de N. Tá? Então o volume do A vai ser a soma dos dois volumes. Bom, para calcular 1/3 da área da base vezes a altura, 1/3 da área da base vezes a altura. Veja que o raio da base dos dois cones é o mesmo, é o H, é o raio da base. Então, é H ao quadrado, H ao quadrado. A altura aqui é N no primeiro e no segundo é M. Bom, juntando então, colocando em evidência que vai sobrar N mais M, só que N mais M é igual a A. N mais M é igual a A. Então, esse pedacinho aqui eu já sei que vale A. Então, o volume ficou 1/3 de πh ao quadrado vezes A. Mas esse H aqui eu não quero que fique aparecendo, porque os meus elementos são A, B e C. Então, eu quero escrever em termos de A, B e C. Eu não quero escrever em termos de H, porque eu teria que calcular ainda o H. Então, a gente vai mudar um pouquinho aqui, usar lá as relações métricas no triângulo retângulo. A vezes H é igual a B vezes C. Então, o H eu posso escrever como B vezes C sobre A. E aí, substituindo ali, a gente vai ficar com BC sobre A ao quadrado, que era o H ao quadrado, vezes o A. Aí, um A aqui que está ao quadrado vai cortar, vai sobrar só um lá embaixo, né? Só um A aqui embaixo, e em cima vai ficar B ao quadrado, C ao quadrado. Então, veja que os três volumes ficaram bem diferentes. Então, depende muito de qual rotação que a gente vai fazer, tá? Em cima de qual eixo que a gente vai rotacionar para saber o volume do sólido, ok? Vamos para o exercício 2. Calcule a área e o volume gerados pela rotação da figura dada em torno do eixo indicado XY. Então, tem aqui o eixo XY e tem uma figura aqui que é um triângulo equilátero de lado A. É um triângulo equilátero de lado A. E ele dá a informação dessa distância aqui, né? Esse vértice aqui, ó, tá? A distância, né, dele até o eixo. Então, eu tenho essas informações e, com isso, eu quero calcular a área e o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo aqui em torno desse eixo. Então, primeiro a gente tem que tentar visualizar que figura que é essa. Se a gente olhar cada segmento separado, a gente vai conseguir ter uma ideia. Ó. Se a gente olhar só esse segmento aqui da base, aqui de baixo, girar ele em torno do eixo, o que a gente vai obter? Bom, se eu pensar só esse ponto girando, vai ter aqui uma circunferência. Se eu pensar só esse ponto aqui girando, tem uma outra circunferência. Então, aqui embaixo, esse segmento, ele vai gerar uma coroa, né? Vai ser aqui uma área entre duas circunferências. Vai ter uma área aqui que esse segmento está gerando. Esse segmento aqui, ó, do lado esquerdo, ele está inclinado em relação ao eixo. Então, a gente viu lá, era um caso particular. Quando a gente gira, ele vai ficar a superfície lateral de um tronco de cone, né? Então, pense ele girando aqui, vai formar um tronco de cone. E aqui vai formar outro tronco de cone, porque também é um segmento aqui inclinado em relação ao eixo. Então, vai ser a superfície de um outro tronco de cone. Então, a figura que vai gerar é essa aqui, ó. Vê se dá para visualizar. Eu tenho o triângulo aqui, ó. Embaixo, esse segmento de baixo gerou aqui essa coroa, ó, entre essas duas circunferências. Essa aqui e essa aqui, ó. Gerou essa coroa aqui. Esse segmento aqui, do lado esquerdo, gerou a superfície de um tronco de cone. Ele estaria aqui, como a gente costuma ver ele, a base maior embaixo, né? Então, aqui ele estaria de ponta cabeça, a base maior está em cima. Esse outro segmento aqui gerou essa parte aqui de fora, um outro tronco de cone. Então, agora sim, a base maior está embaixo, a base menor está em cima. Então, para calcular primeiro a superfície lateral, eu quero toda a superfície total aqui desse sólido. Eu tenho a parte lá de baixo da coroa e tenho essas duas superfícies aqui. Então, é a soma de 3 superfícies. Tá? A superfície total desse sólido é a soma de 3 superfícies. Vamos começar por esse cálculo. Ó. Então, eu vou calcular a área, eu vou chamar aqui ó, os vértices de A, B e C, para a gente identificar tá? Quais os elementos que a gente vai estar trabalhando.
Então, a área aqui do sólido gerado por ABC, que é o que a gente quer, é a soma de 3 áreas. A soma da área gerada aqui por AB, então AB aqui ó, vai ser um tronco, AC o outro tronco, e aqui BC vai ser a coroa. Então, a soma de 3 áreas. Bom, vamos lembrar das fórmulas, como que é a área do tronco de cone. Então, essa área do AB aqui, a área do AB é a superfície lateral de um tronco de cone. Então, lembrando lá a área lateral de um cone, a superfície lateral de um cone, a gente calcula como π vezes R mais R vezes G. Então, esse R aqui é o raio da base maior, esse R o raio da base menor e G a geratriz. Então, eu preciso desses elementos para calcular a área lateral do tronco do cone. Bom, então esse AB aqui, ó, vamos pensar quem que vai ser o raiozão, quem vai ser o Rzinho, né, quem vai ser a geratriz. A geratriz está aqui já, a geratriz é A. Tá? A geratriz aqui é A. Então pensa no cone todo, no tronco todo, desculpa, a geratriz aqui é A. O raio menor é esse aqui de cima e o raio maior esse aqui de baixo. Né? Tudo isso daqui seria o raio do tronco aqui. Bom, como que a gente vai calcular esse maior? Esse maior é A mais A. Ok, o Rzão é A mais A. O Rzinho, que a gente ainda não tem, eu preciso calcular o Rzinho aqui, ó, porque até aqui mede A, mas tem mais um pedacinho aqui que mede quanto? Se é um triângulo equilátero, aqui é A sobre 2, então aqui é A sobre 2. Então, o Rzinho, ele vai ser A mais A sobre 2. Todo esse pedaço que vai do X até A mede 3A sobre 2. 3A sobre 2, do X até o A. Tá? Bom, para calcular aqui, então, a área lateral da superfície lateral do tronco do cone aqui, AB já foi. Agora, do AC, a mesma fórmula, né? Um tronco de cone, então eu preciso aqui do raio da base maior, agora a maior é de cima, a menor é essa de baixo, e da geratriz. A geratriz é A também, a geratriz também é A. Agora, o raio da base maior é 3A sobre 2, e o raio da base menor é A. É A aqui, ó. Bom, então já sabemos como calcular essas duas áreas, falta a terceira, da coroa. Bom, da coroa, a área de uma coroa, a gente vai fazer a diferença aqui das áreas das circunferências. Então, a área é πr ao quadrado, vai ser π rzão ao quadrado menos π rzinho ao quadrado. Vai ser π que multiplica rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. O raio grande é 2A, né? A minha circunferência aqui vai ser de raio 2A e a minha circunferência aqui vai ser A. Vamos jogar tudo isso aqui na fórmula aqui então. Primeiro, a área lateral do tronco gerado pelo AB, a área lateral é π vezes Rzão mais Rzinho, então Rzão 2A, Rzinho 2A sobre 2 e a geratriz A. A área lateral do tronco do cone, gerado ali pelo AC, π vezes 3A sobre 2, que é o raio maior, aqui o raio menor, vezes A. Então, esse AC aqui tem raio maior 3A sobre 2, raio menor A, e geratriz A também. E aqui é o raio maior, o raio menor, estou fazendo a área da coroa aqui, a diferença das duas. Pronto, agora é só a gente fazer esse cálculo aqui para achar a área daquela superfície que a gente colocou aqui, ó, dessa superfície. Então, essa aqui de dentro, essa de fora e a de baixo. Estamos somando as três. Então, a gente vai ficar ali com, fazendo as continhas aqui, vai ficar 7 meios de π ao quadrado, aqui vai ficar 5 meios de π ao quadrado, e aqui a gente vai ficar com 3π ao quadrado. Colocando aqui em evidência, somando, a gente vai ficar com 9π ao quadrado. Então, a área da superfície de revolução gerado por esse triângulo equilátero. Vamos para o volume agora. Então, aqui, eu quero agora o volume desse sólido. Como que a gente vai calcular o volume? Então, a gente pode pensar nesse tronco aqui de fora, ó, esse tronco com essa geratriz aqui de fora, ó, com essa geratriz aqui. Pensa no tronco inteiro, como se ele estivesse inteiro preenchido. E depois a gente tira esse tronco aqui gerado por essa aqui de dentro. Né? Gerado por essa aqui de dentro. Então, o volume vai ser o volume do tronco grande menos o volume do tronco pequeno, do tronco de dentro. Isso vai me dar só o que sobrar aqui entre os dois troncos de cone. Então, o volume, aqui ó,
Então, eu chamei aqui o volume de ABC, né, o volume do sólido gerado por ABC, é o volume do sólido gerado por X, A, B, Y. Então, veja que eu teria aqui, ó, se eu usasse ali, ó, bem tortinho aqui, mas não tem problema. O meu eixo está aqui, ó. O meu eixo está aqui. Eu tenho um trapézio retângulo. Lembra que isso gera um tronco de cone, que a gente viu um caso particular lá em cima. Então, é esse que eu estou usando aqui, ó. X, A, B, Y. É um tronco grandão. E depois o tronco pequeno vai ser X, A, C, Y, que também é um trapézio retângulo. Vai gerar outro tronco de cone. Ok? E aí, vamos fazer, então, eu coloquei soma ali, desculpa, é diferença, né? É o maior menos o menor. Aqui é menos. Bom, vamos fazer esse cálculo, então. Primeiro, o volume, né? Como que a gente calcula o volume de um tronco de cone? O volume do tronco de cone é dado por π vezes h sobre 3, que multiplica o raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base menor, vezes o raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado. Então, essas informações aqui que eu preciso para calcular o volume de um tronco de cone. Bom, para os cones que nós estamos trabalhando aqui, então, primeiro esse gerado pelo AB aqui, o grandão, né? A base maior tem raio 2A, raio 2A. A base menor tem raio, a gente já tinha calculado aqui, 3A sobre 2, o raio da base menor. A base maior e a base menor. E a altura é aqui, ó. Quanto mede essa altura aqui? É a altura do triângulo retângulo. E a altura do triângulo retângulo é A raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem aqui todas as informações para calcular o volume do tronco maior, ali do tronco grande. Vamos ficar aqui com π sobre 3, a altura aqui, ó, A raiz de 3 sobre 2, o raio maior 2A, o raio menor 3A sobre 2, então vai ficar 2A vezes 3A sobre 2, mais o raio menor ao quadrado. Esse é o tronco grande. O tronco pequeno, quais são as informações dele? A altura é a mesma, né? A altura é a mesma. Mas agora, o raio menor é A e o raio maior é 3A sobre 2. O raio maior é 3A sobre 2. Então, 3A sobre 2 ao quadrado, 3A sobre 2 vezes A, mais A ao quadrado. O raio maior e o raio menor. Calculando aqui, colocando em evidência, né, o π sobre 3, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, a gente vai ficar com 4a ao quadrado, aqui vai sobrar o 2 quarto com 2, 3a ao quadrado, aqui vai sobrar 9a ao quadrado sobre 4, e aqui agora vem menos, né, menos 9a ao quadrado sobre 4, aqui vai ficar 3a ao quadrado sobre 2, e aqui a ao quadrado, então aqui tudo menos. Aqui cortou, né? Então, fazendo o cálculo aqui, 4 mais 3 menos 1, 6. Aí tem que subtrair aqui menos 3a ao quadrado sobre 2. Vai ficar 9a ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente encontrou o volume desse sólido gerado pelo triângulo retângulo ali. Ainda dá para simplificar um pouquinho, né? Dá para cortar esse aqui com esse. Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4 πa ao cubo. Bom, com isso a gente finaliza essa parte de sólidos de revolução. O que vai cair no teste é bem parecido com o que está aqui, calcular área, calcular volume. Então, só a gente prestar bem atenção quem é o raio, qual, né, o sólido que vai gerar. Esse aqui gera um sólido bem bonito, né, bem interessante. Então, só a gente ficar atento aqui aos detalhes que não tem erro, tá bom? Mas tem lá a lista de exercícios, procure resolver todos os exercícios. E se tiverem alguma dúvida, postem no fórum ou mandem por e-mail. Bons estudos e até a próxima!